Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos abençoe, que possamos ter uma reunião bem agradável, bem instrutiva e de muita paz no coração. Mestre amado Jesus, nós te agradecemos por essas bênçãos maravilhosas. Permita, Senhor, que a sua luz possa banhar todos os corações, amparando todos os nossos irmãos que estão aqui, encarnados e desencarnados, que estão pelo Meet, que estão também presentes pelo aplicativo. Pedimos, Jesus, que os seus mensageiros de luz possam visitar cada lar, levando a paz, levando a harmonia, levando toda a assistência, fazendo toda uma limpeza espiritual em cada lar. Que a tua paz, Mestre Divino, esteja com todos nós, amparando todos nós, encarnados e desencarnados, todos os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, possam receber a paz, receber a luz e serem encaminhados. Mestre amado, te agradecemos por tudo e damos por aberta a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. E vamos passar então para a palestra, nós convidando nosso companheiro Odilon, que vai falar sobre o Evangelho. Como a nós mesmos. Aí ele já pergunta de cara, o que nos lembra o título acima? Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite quem está online, quem está presente, presencial, que nós possamos ter uma noite de muito aproveitamento, que Jesus, nosso Mestre, que os bons espíritos que se faz presente nesta casa possam nos intuir para que nós possamos passar a mensagem, que essa mensagem seja boa para todos nós, né? Para a nossa transformação. E como o seu Maurício disse, o nosso título é Como a Nós Mesmos. E eu começo mesmo, o que nos lembra esse título? Como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Quem que pode contribuir? O que lembra esse título? Como a nós mesmos. Aonde nós já ouvimos esse pedacinho? É um pedaço de uma frase maior. Quem que lembra? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E esse título eu tirei dessa frase porque ela vem nos trazer uma lembrança sobre uma receitinha de bolo que André Luiz colocou num livro. Uma receitinha de bolo para nossa condução e para a gente ser feliz. Então Chico Xavier recebeu de André Luiz no livro Paz e Renovação. O título chama 10 Maneiras de Amar a Nós Mesmos. Então eu peguei esse título e trouxe da frase do Cristo, né? Como amar a nós mesmos. E ele dá 10 itens, né? Ele faz 10 frasezinhas que nos indicam esse caminho de amar a nós mesmos. E ele começa, a primeira frase é disciplinar os próprios impulsos. São 10. Disciplinar os próprios impulsos é o primeiro. E aí eu pesquisei na Bíblia, né, sobre essa questão de dominar a si mesmo. Em Provérbios, capítulo 25, versículo 28, diz o seguinte: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Olha só. Então ele compara com uma cidade com os muros derrubados. Quer dizer, quando nós não conseguimos dominar a nós mesmos, nossos impulsos, nós nos assemelhamos a uma cidade sem segurança. Nessa época, né, dos provérbios, as cidades, né, elas eram muito atacadas, né? O povo sempre vivia em guerra, um povo querendo dominar outro povo e tudo mais. Então, aquela pessoa, agora trazendo para o nosso comportamento pessoal, aquela pessoa que não sabe dominar os próprios impulsos, ela se compara a essa cidade sem segurança. E tem mais ainda, no mesmo Provérbios, no capítulo 29, versículo 11, diz assim: o tolo
dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. O que é dar vazão à sua ira? É você perder o controle, né? Se desequilibrar. Esse é o tolo. O sábio, ele domina, ele consegue o quê? Controlar-se. Muito bem. Então, esse primeiro item, né, que nos leva a essa questão de nos amar, né, amar a nós mesmos, ela lembra então nessa questão do controle, autocontrole. O que é o autocontrole? É eu controlar a mim mesmo. E às vezes a gente se depara com a situação assim, vem uma situação, uma ocorrência e me dá uma cutucada, né? um beliscão, aí eu fico meio aborrecido com isso. Passo numa outra situação, recebo outra picada, aí eu vou acumulando, né? Vou acumulando esse veneno. Nós temos um exemplo, não sei se vocês já ouviram falar, o veneno da abelha. A abelha, quando ela pica a gente, aquele veneninho dela fica no organismo, e o organismo não coloca para fora, acumula. Outra abelha vem, pica, acumula mais veneno. Se a gente tiver um acúmulo de muitas picadas, a pessoa acaba vindo à morte, a óbito, porque o veneno é cumulativo. E assim, às vezes, nós nos procedemos com a relação às vicissitudes, às ocorrências, né? Eu acordo cedo, tem uma coisa que me incomoda, daí eu acumulo aquilo. Converso com alguma pessoa, um familiar, outra coisa me incomoda, me desajusto, né? Alguém fala uma coisa que me desequilibra, vou no trabalho, vou de novo, né? Então, a exemplo do veneno, vai acumulando, chega um ponto que, pá, explode. Eu perdi o autocontrole, e daí eu me deixo dominar por quem? Pela raiva, né? Pela ira. Então, as pequenas expressões, às vezes alguém que não me cumprimentou, que me olhou feio, eu vou acumulando essas coisas. Então, esse convite é para que nós o quê? Nos controlemos em tudo. Não nos deixemos levar por impulso, nem para a ira, nem para os prazeres, né? Que às vezes também a pessoa, por exemplo, que tem o prazer de comer muito, né? A gula, ela não leva a um desequilíbrio também, é um impulso, né? Eu não consigo me controlar. Então tudo que é demais, ela leva ao desajuste, ao desequilíbrio orgânico, emocional, e aí é o tal de eu aprender a me controlar, né? E ensinar até os meus filhos a se controlar. Por isso que eu preciso sempre estar trabalhando com a situação dos meus filhos, das minhas crianças, para que eles aprendam a ter controle. Daí a necessidade de a gente falar não. E quando eles vão crescendo um pouquinho, a gente ensinar eles a dizer não para eles mesmos. Que é essa grande dificuldade nossa. Eu tenho dificuldade de dizer não para mim. Tem uma coisa que me causa muito prazer e eu quero. E, então, por isso que está lá na prece do Pai Nosso, está dizendo, né? Para a gente controlar o quê? As tentações. E as tentações é justamente isso, que a gente desequilibra diante das situações. Tem até pesquisa, teste em cima disso. Depois, o nosso tempo hoje é curto, né? Talvez não dê para a gente falar sobre isso, mas tem pesquisa com crianças, né? Que para elas aprenderem a se controlar diante da gula, por exemplo, né? Das tentações. E essas crianças que demonstram esse controle desde pequenininho, elas têm muito mais sucesso na vida. Elas aprendem a conviver melhor com a família, no trabalho, diante da sociedade. Então, esse é o primeiro item. Vamos para o segundo. O segundo diz o seguinte: melhor, só voltando um pouquinho, tem um outro Provérbios aqui, 16. Estou gostando muito de usar a Bíblia nessa questão aqui, que ela tem umas passagens muito interessantes. Diz assim, ó: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Você vê que
para um guerreiro é mais fácil ele controlar, ele dominar, né, controlar uma cidade do que controlar a si mesmo. Então aquela pessoa que tem a força, que ela sabe que ela pode exercer aquela força e ela aprende a controlar aquela força aí, e não se deixar levar por ela, é muito importante. Bom, muito bem. E o segundo agora, o item 2. Trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Essa é uma outra questão. O que é trabalho? Trabalho é toda atividade útil. Às vezes a gente acha que trabalho é só aquele que a gente é remunerado, que recebe salário. Trabalho é toda atividade útil. Isso aí está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, a gente estuda isso aí. E tem até um ditadozinho que diz assim, né, sobre a questão da ociosidade, aquela pessoa que não quer trabalhar. Cabeça vazia, oficina do diabo, não é isso? Então, a pessoa que está ocioso, ele está aberto a influências não muito boas, ele está aberto a comportamentos inadequados. A gente fala isso sempre para as crianças, manter a criança ocupada, né, os nossos filhos, ocupado com coisas úteis. Não é questão que vai fazer ele trabalhar, mas ele ler, né, ele assistir um bom programa, né, ele ter uma atividade que seja divertida, né, para não ficar ocioso. Porque a cabeça vazia, ela leva a gente a fazer coisas erradas muitas vezes, equivocadas. E outra coisa, se nós estamos aqui, né, e nós temos disponibilidade de tempo, para que esse tempo? É para fazer alguma coisa útil, né? E aí, lembrando bem, que é produzir o melhor que puder. O que é isso? É tudo que eu faço, tudo que eu realizo, fazer com amor, fazer com boa vontade, fazer com alegria de servir. Isso é um exemplo do Cristo, né? Cristo, a vida dele todinha foi o quê? Servir. E quem que é o nosso modelo? Não é Jesus Cristo? A vida dele toda foi servir. E servir com boa vontade, com alegria, pensando no bem daquilo que eu estou realizando, no bem da sociedade, no bem maior, né? Por mais simples, por mais humilde que seja aquele trabalho, eu tenho que pensar o que eu quero com aquilo ali, né? Ou, por exemplo, a pessoa que está lá no catador de latinha, né, material reciclável, o que ele está fazendo ali? Ele está ajudando o meio ambiente, ele está ajudando o nosso mundo a se tornar melhor. Um professor, ele está formando o que ali? Futuros médicos, futuros profissionais de todas as áreas, e ali é o comecinho de tudo. Então, quando eu faço quando eu estou trabalhando, né, eu pensar no maior que eu estou fazendo, né? Eu estou construindo coisas muito, muito grandiosas. Então, alegria, porque eu estou fazendo pelo bem da sociedade. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso está em Colossenses, capítulo 3, 23. Mais uma partezinha da Bíblia. O item 3, sobre amar a nós mesmos. A receitinha do bolo, né? Nós estamos falando sobre a receitinha do bolo, como nós nos amarmos. Atender os bons conselhos que traçamos para os outros. Eu sou muito bom em dar conselho para as pessoas. A pessoa está com problema, eu já tenho a solução. Mas eu uso esse conselho para mim mesmo. Eu sou muito bom em falar, olha, se fizer desse jeito, assim, pode ter certeza que vai dar certo. Mas eu não aplico para mim. Então o que ele está dizendo aqui? Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. Aí a gente fica pensando, né? A reflexão da noite de hoje, né? Essa exposição que nós estamos aqui ouvindo, que eu estou fazendo, para quem que serve? Eu acho que serve para fulano, para ciclano, para outro, mas não serve para mim. Com certeza, é para mim, serve para mim, é para mim que eu estou falando. Primeiramente para que eu ouça, né? Então todos esses conselhos aqui, a receitinha que nós estamos falando, para ser feliz, é para mim. Então essas reflexões, né, é eu que tenho que levar ela. Então tem aquele ditado, né, que é antigo também:
faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não pode ser aplicado, né? O que a gente tem que falar, fazer primeiro em mim mesmo, o conselho que eu vou dar para o outro, aplicar a mim mesmo. Então, voltando de novo à criança, né? Muitas vezes nós adultos, nós somos muito bons em dizer para a criança assim: eu posso fazer isso, afinal eu sou adulto, você não, né? Será? Aí aquela questão, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, a gente sempre está lembrando isso. O conselho que eu vou dar para o outro, ele tem que ser aplicado a mim. Primeiro a mim. Fulano deveria estar aqui hoje para ouvir essa palestra. Claro que não. Quem deveria estar aqui é exatamente quem está aqui, que é eu. Eu estou ouvindo essa palestra, eu estou ouvindo essas reflexões. Ela serve para quem? Para mim. Muito bem. Esse é o 3. O quarto conselho de André Luiz: aceitar sem revolta a crítica e a reprovação. A gente, no nosso dia a dia, a gente recebe muitas críticas, né? Muitos comportamentos nossos, muita forma de falar, muita maneira de a gente agir, a gente recebe a reprovação das pessoas. Às vezes elas não concordam muito com a minha forma de comportar mesmo, meu comportamento, né? Então, o que é a recomendação? Aceitar sem revoltas. O que é aceitar sem revolta? Evitar se envenenar. A pessoa faz uma crítica, eu já fico irritado, às vezes até não falo nada, porque eu não tenho condição de enfrentar aquela pessoa. De repente é meu chefe, né? Ele me dá uma crítica, eu engulo em seco, mas aquilo ali me envenena. Eu guardo aquilo para mim, né? Aí eu vou deixando ficar, vou plantando, né? Vou plantando na minha memória, nos meus sentimentos, nas minhas emoções. E com o tempo, o que isso se torna? Uma coisa muito ruim dentro de mim. Um ressentimento, uma mágoa, uma coisa profunda que vai me provocar primeiro o adoecimento mental e depois o físico. Eu vou ter posso acontecer de eu ter um monte de problemas físicos, né, que a gente fala somatiza, né, porque eu fiquei guardando esses veneninhos que estão distribuindo por aí. E por que eu guardo? Porque eu não aceito a crítica, eu não aceito ser reprovado. Imagine, eu sou tão bom, como é que alguém tem coragem de me corrigir em alguma coisa? Não pode, né? Então, meu orgulho, a minha arrogância, ela fala mais forte. Alguém chegou aqui, seja bem-vindo. Então, a gente tem a questão, né, do conselho, né, que a gente não armazenar isso. Não diz assim, o Jones diz, né, Jones é um espírito que se comunica através de Raul Teixeira. Ele diz assim, que não passar recibo. Quando eu armazeno isso, quando eu estou passando recibo, eu estou dando condição para o outro, né? Então, pensar sempre no nível mais alto e não revidar, mesmo no emocional. Às vezes eu não falo com palavras, mas dentro de mim eu estou soltando os veneninhos, né? Então, não se deixar envolver por aquilo ali, estar acima daquilo ali, né? Eu costumo dizer às vezes para os meus filhos, né? Vocês sabem que eu tenho 2 filhos gêmeos, né? Às vezes um se desentende com o outro e vem: pai, Mateus me provocou. Você que deixou ele provocar, né? Ele te provocou, você desconsidera. Por que eu vou engolir aquilo ali, né? Aquela provocação, né? Como diz o nome, é provocação. Ele está me provocando. Então, se eu não considero aquilo como uma ofensa, não vai me atingir. E se for uma crítica válida, que bom, gratidão, eu vou me corrigir. Alguém está me alertando que eu não estou tendo um comportamento bacana. Então, eu vou avaliar aquilo ali e de repente mudar a minha forma de agir. O item 5 é da receita para ser feliz, que é amar a nós mesmos. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Esse é uma outra encrenca que eu também
Eu me vejo. Aliás, eu acho que todos esses itens aí eu me enxergo deles. A gente olha o que o outro faz, né? Mas conosco mesmo nós somos assim muito compreensivos, né? Eu cometi o mesmo equívoco que o outro, mas eu tenho uma justificativa para fazer isso, o outro não tem, né? Eu compreendo a minha falta, eu entendo que aquilo que eu fiz, né, não foi assim uma coisa assim tão séria, eu tinha atenuantes para o que eu faço. O outro não, o outro tem mais agravantes, né? O outro faz porque... Então, eu compreendo que eu posso falhar, mas eu não compreendo que o outro também pode falhar, pode se equivocar. Por que eu não compreendo o outro? E compreendo tanto a mim mesmo nas minhas falhas, né? Eu tenho que buscar entender o outro, né? Todos nós estamos nessa caminhada de aprendizado, todos nós cometemos falha, todos nós fazemos coisas assim, desajeitada, porque a gente não sabe ainda como fazer direito. É como a pessoa que está sendo alfabetizada, ela lê tudo atrapalhado, né? Tudo desajustado, e a gente tem que achar graça dela, criticar e ridicularizar ela com as dificuldades? É claro que não, né? E assim somos nós, todos nós estamos sendo alfabetizados na escola da vida, né? Nós estamos buscando esse aprendizado. Então a gente precisa ser compreensivo com todos, inclusive conosco mesmo, é claro, né? Mas não só conosco mesmo, como diz a frase aqui, né? Nos desculpar, tirar a culpa da gente, tirar a responsabilidade de nós mesmos. O item 6, evitar as conversações inúteis. Essa é uma outra encrenca também, né? Hoje com as redes sociais, muita coisa sem importância que eu me vejo conversando, né? Muita coisa que inclusive não acresce, né? E muitas mensagens que às vezes não levam a paz, pelo contrário, levam ao desequilíbrio, desajuste, leva ao ódio, à incompreensão, à intolerância. Eu estou falando das redes sociais, mas isso é no dia a dia, na conversa que a gente tem com o outro, né? Então, eu preciso entender que eu influencio com o que eu falo. Eu sou um influenciador também. Eu sou influenciado, é claro, mas também influencio. Então, buscar receita do André Luiz. Eu estou falando sempre receita do André Luiz, porque de repente dá a impressão que eu já faço isso. Não faço não, viu? Eu estou tentando, uma luta enorme todo dia, para que eu não replique às vezes, né, conversas menos edificantes, né? Então vamos botar no nosso convívio conversas edificantes, né? Mas é um desafio. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Olha o que Cristo falou, né? Foi muito duro que ele foi com aqueles que, pois a boca fala o que está cheio o coração. Isso aí está em Mateus 12:34, né? Chama atenção, né? A boca fala o que está cheio do coração. Então a gente precisa vigiar. Será que eu estou... O que eu estou armazenando dentro do meu coraçãozinho, né? Eu estou falando essas coisas desagradáveis o tempo todo. Bom, vamos para o item 7, do amar a nós mesmos. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Isso aí, né, da doutrina espírita, a gente sempre fala sobre isso, né? O sofrimento, o que é? Nos educa. E nós sofremos, é um processo. Então o sofrimento, ele não é uma punição. Ele não é uma punição. Deus não é aquele Deus punitivo que está ali castigando o tempo todo. É um Deus de amor. E ele permite esse sofrimento, que nós às vezes até buscamos ele, como um processo educacional. É um processo. O que é um processo educacional? Dura enquanto eu não aprendi. Se eu aprendi a lição, não tem mais razão para eu ficar naquela sintonia, né? Como diz, aquela vibe, né, de sofrimento. Eu posso sair daquilo ali. Mas por que eu permaneço ali? Porque eu ainda não aprendi a lição, né? Então, ao invés de revolta diante do sofrimento, aceita
aquela correção que nós mesmos nos impomos, que é a nossa consciência que traz ele, né? E começa a fazer perguntas para mim mesmo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sentindo tanto isso aí, né? Alguém me fez uma desfeita, alguém me traiu, alguém me fez aqui uma coisa ou outra. Por que eu estou guardando isso tão forte dentro de mim? Para que isso serve? O que isso tem que me ensinar? O perdão, a compreensão do outro, a compreensão de mim mesmo. O que é que está me trazendo esse tipo de situação que eu estou vivenciando? Qual é a mensagem, né, para eu desenvolver o aprendizado interior, né? Então, eu perguntar isso aí para resgatar. Joana de Anjos diz assim: quem se dedica a enxugar a lágrima dos outros não tem tempo para chorar. Então, diante do sofrimento, né, talvez a gente deva nos envolver nesse trabalho de enxugar a lágrima do próximo. Aí a gente esquece a própria lágrima, né? Porque a gente começa a trabalhar em benefício do outro. E o item 8, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Essa é uma outra questão complicada, né? Calar diante da ofensa. A pessoa vem, me injuria, me calunia, me ofende, me fala um monte de barbaridade e eu me calo. E ainda mais, retribuo o mal com o bem. Complicado isso, né? Mas essa é a receita de Jesus, e é a receita que o André Luiz relembra aqui, calar diante da ofensa. Relacionamentos construídos em cima do calar-se, no momento da exaltação, né, ele dura mais. Quando a gente se cala, consegue amenizar as coisas, porque o calar, ele pacifica, né? Ele leva à conciliação, e daí, no momento melhor, aí de repente eu posso repensar aquilo que foi dito, mastigar, digerir, e daí eu posso trabalhar melhor isso, e daí eu percebo que eu não deveria mesmo estar respondendo nada, né? Que eu precisaria me defender daquela situação, daquela ofensa. O tempo ia dizer por si só. Então nós compreendemos melhor a situação e compreendemos até melhor o próximo quando a gente se cala, quando a gente reflete sobre a situação. Então, calar. Oremos, né? Mentalmente, está sendo agredido verbalmente, ofendido, ore, vai ver como vem o auxílio, né? Agora, se ao contrário eu vou para o outro lado, também vem o auxílio para a coisa sair fora do controle. E tem um monte de irmãozinhos também querendo provocar a discórdia. É só a gente deixar a janelinha aberta ou a porta aberta, lá está, né, o processo obsessivo. Então, pensar, sentir e agir, né? Então, primeiro penso, sinto, depois eu ajo, né? Com calma, nada de... Então, de novo, o Joanes lembra aqui, não morda essa isca, procure manter ou desenvolver a sua paciência, porque vem as provocações, né? Vem a ofensa, é um atrativo, né? Para que eu me desequilibre. Não morda essa isca. Mas nós já estamos na era do aprendizado, né? De nos espiritualizarmos mais, né? De nos comportarmos melhor diante das situações desequilibrantes. Nós já estamos aprendendo isso, pelo menos na teoria. Vamos praticar. Essa é a recomendação. Já está acabando, tá? Estamos no item 9. O item 9 é assim, ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. A gente sempre tem que ter isso na nossa cabeça. Incondicional. Ajudar porque quer ajudar, porque quer contribuir, quer que o outro fique bem. Seguir minha consciência é meu guia. A melhor recompensa é ver o outro bem, é ver o resultado daquilo que eu fiz, que eu consegui auxiliar alguém.
Então, essa questão desse trabalho, né, em benefício, ele é a cura para muitas doenças, né? Pessoal, a gente tem até um nome para isso, chama laborterapia. Cura câncer até, né? Nós temos casos assim de câncer sendo curado porque a pessoa estava diagnosticada com câncer. Tem até um livro que conta isso aí. A pessoa tinha diagnóstico de câncer e aí uma enfermeira falou, ela não tinha condição de pagar. Falou, tem um grupo, né, de pessoas que trabalham em favor das pessoas que têm câncer, né? Se você quiser, você vai lá que você vai receber o tratamento. Aí ela foi lá, ela percebeu que ela estava melhorzinha, tinha muita gente em condições muito mais difíceis com ela, e ela sabia fazer o quê? Sabia fazer cafezinho, né? Ela começou a fazer cafezinho, servir, conversar com os pacientes. Não é que ela curou do câncer, só trabalhando em benefício dos outros pacientes que estavam em pior condições que ela, né? É um romance disso aí, não lembro o nome dele, daquela Zíbia Gasparetto. É muito bonita a história, inclusive. Então, laborterapia, isso aí leva a gente a curas, né? E lembrando dessa questão, né, da cobrança por servir, né, tem aquela parábola de Jesus, né, do credor incompassivo, né, que ele devia tanto para o Senhor, muito, né, quantidade enorme. O Senhor perdoou e ele foi lá e cobrou o outro que devia só um pouquinho, ainda mandou ele para a cadeia e tal, né? Acho que todos conhecem a parábola. E o item 10, finalmente, repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos, sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre, hoje e sempre. Então essa é a última receitinha. Sempre insistir, persistir em todos esses itens, de controlar nós mesmos, né? De direcionar os nossos sentimentos, as nossas emoções para as coisas boas. Então, gente, gratidão pela paciência, pelo ouvir. Era essa a mensagem dessa noite. Muita paz para todos. E agora nós vamos encaminhar para o passe, né? Passe presencial. E eu vou ficar aqui com o nosso povo aqui de outros locais, online.